a palavra do Senhor diz assim: façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas vocês devem brilhar como as estrelas do céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como oferta junto com o sacrifício que vocês, por meio da sua fé, oferecem a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Do mesmo modo, vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo. Amém? Não feche sua Bíblia, acompanha o raciocínio, a pregação. Devemos crer em uma promessa. Quem crê em promessas aqui? Eu vou até mudar a pergunta. Quem espera ou acredita que a Bíblia tem promessas para a sua vida? Quem crê nas promessas? Devemos crer nas promessas de Deus. Amém ou não amém? Nós temos que acreditar nas promessas de Deus. E eu gosto muito de falar sobre esse cara, Paulo. Paulo era um homem, na minha concepção, verdadeiramente convertido a Jesus Cristo. É um homem que teve um encontro genuíno com Deus ao ponto de ter uma conversão genuína. E deixa eu te falar uma coisa nessa noite, é o que está faltando à igreja do Senhor: conversões genuínas. Ontem eu estava aqui com jovens pregando um tema muito forte, que era na contramão. Amados, na contramão só anda quem tem Jesus, quem teve um encontro verdadeiro com Jesus. A verdade é que a igreja foi chamada para andar na contramão. A igreja foi chamada para ser luz do mundo. A igreja, ela tem que tomar posse que ela é sal da terra. E hoje eu quero falar sobre isso que Deus colocou no meu coração. Eu estava lendo Filipenses, e eu quero falar que devemos crer em uma promessa. Deus falou muito no meu coração, nós devemos acreditar nas promessas de Deus. Às vezes nós colocamos expectativa nas coisas, mas não temos paciência para esperar, e nem compreendemos o poderio do Deus todo, né? A gente fala, Deus é todo poderoso, mas nós não compreendemos, às vezes, o querer e agir de Deus para nossas vidas. Nós colocamos expectativas, nós acreditamos em promessas, como eu falei aqui, mas aí eu te pergunto, qual é a promessa que você tem esperado de Deus? Ou quais são as promessas que você vem esperando de Deus? São as promessas que a Bíblia nos ensina? Porque eu quero falar de uma promessa que talvez ninguém entenda como promessa, mas que Paulo compreendeu, e a gente fazendo a exegese, né, profunda desses versículos, a gente estudando versículo por versículo, a gente vai entender que Paulo compreendeu verdadeiramente o que era a promessa de Deus quando ele fala isso a Filipenses. Essa promessa, que promessa é essa? Que promessa Paulo está falando? Qual é essa promessa? E talvez você se assuste, que é a submissão redunda em alegria. Cadê o glória a Deus? Glória a Deus. Às vezes a gente fala em submissão e a gente vem à nossa mente, epa, isso não, meu filho. Eu não quero isso para a minha vida, eu não quero ser submisso. Mas Paulo entendeu que ele, submissão no sentido de colocar Deus acima de todos os valores que ele já acreditava. Porque nós temos que entender que eu estou falando de Paulo. Eu estou falando do cara que foi criado aos pés de Gamaliel. Eu estou falando de um cara poliglota, um cara que tinha uma posição em Roma, que largou tudo porque teve um encontro genuíno, se submeteu
a Jesus. E essa submissão trouxe muito mais alegria a ele do que hoje nós colocamos a expectativa em algo, em algumas coisas. E é nisso que eu quero falar. Paulo começa a entender e trazer a responsabilidade ao povo de Filipe, aos filipenses, que ele está falando: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês foram chamados para brilhar, vocês foram chamados para ser luz, sal, mas para alcançar isso, você não pode andar na mesma direção e nem almejar o que o mundo te oferece. Nós temos que ser submissos totalmente à vontade de Deus, que a Bíblia diz que ela é, essa sim, é boa, perfeita e agradável. Paulo entendeu isso. Paulo fala: eu não vivo mais, mas Cristo. E Paulo, eu estou falando de Paulo, um cidadão normal como eu e você, que tinha desejos como eu e você, que não concordava com o cristianismo, que achava que isso era uma seita, que pediu a carta para ir perseguir e matar. Só que ele teve um encontro com Jesus. Ele teve uma conversão genuína com Jesus. Ele se submeteu à soberania de Jesus. O que acontece hoje, que eu vejo hoje, está muito me preocupando, é que a gente está querendo ser mais do que Jesus. A gente se coloca numa posição como: Deus me escolheu para fazer tudo para mim, porque eu sou o cara e Ele tem a obrigação de me fazer, e não foi para isso que Deus fez. Jesus não veio por causa disso. Deixa eu falar uma coisa para você: Jesus não morreu por causa de você, Jesus morreu por amor ao Pai. O Pai que te amou de tal maneira que entregou seu único filho por você. Jesus era totalmente submisso à vontade do Pai. E às vezes nós não sabemos disso, não entendemos isso, e sofremos por causa disso, e colocamos expectativa nisso, nos deprimimos às vezes por algumas coisas, nos decepcionamos, porque queremos e não entendemos o que Deus quer para nós. O que Deus quer para você? Qual é o projeto, qual é a promessa de Deus para a sua vida? Não a sua promessa que tu quer de Deus. Eu estou perguntando qual é a promessa dele para a sua vida. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhum se perca, mas eu quero te dizer que muitos vão se perder. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Submissão traz alegria. Paulo estava preso. Se você ler o capítulo 1, você vai ver, Jackson já pregou sobre isso aqui, é sensacional. O capítulo 1 de Filipenses diz: Paulo estava preso, e algumas pessoas que o prenderam falaram assim: calamos ele. Se deram mal. Ele tinha que ficar com alguém algemado de 6 em 6 horas no turno para acompanhar ele. Paulo não ficava só preso, ele ficava com um soldado romano preso com ele, algemado. Agora imagine você ficar algemado com um cara que só sabe falar com Deus. 6 horas. Você não aguenta 2 horas na igreja. Imagine um soldado, 6 horas com Paulo só orando, falando com Deus, pregando, falando, até a hora que o cara vai falar: não aguento mais, tu só fala de Jesus. Ele fala: minha boca fala que o meu coração está cheio. Deu brecha, ele entrou. Sabe o que aconteceu? Ele converteu, ele pregou para todos os soldados daquele lugar. Não só os soldados, os generais, os líderes começaram a saber disso e mandaram chamar ele. E ele pregou para todos eles também. Se ele fosse livre, ele não ganharia aquele soldado. É interessante como Deus coloca as circunstâncias e as coisas para a gente, e a gente não nota, não percebe. Hoje eu estava vindo para cá, eu falei: temos que sair mais cedo, porque sexta-feira eu estou em casa. Fomos lá no Jeremoabo na quinta. Foi quinta? Vocês vieram embora, eu fui convidado para comer uma pizza, graças a Deus, comer uma pizza gostosa, né? E vim depois, entendeu? Deixei o carro lá, sexta-feira resolvi algumas coisas, tinha que resolver, deixei meu carro em frente lá à calçada. De noite eu fui levar a irmã Fabiola. Foi isso, Fabiola? A Fabiola foi lá em casa conversar com Simone, fez lá, e à noite eu falei: não, eu te levo. Quando chego lá, está uma poça d'água no chão. Meu carro, simplesmente o radiador, não sei o que é, aliás, nem sei o que é, eu sei que é água, radiador, alguma coisa assim, tá lá, o Wendel levou na hora, e eu fiquei com a Kombi.
E eu falei, misericórdia, Deus. O carrinho já está velhinho, já está dando problema, vou trocar. Quero trocar. Aí Deus falou, vou te dar uma Kombi, tu fica aí com ela. Sem ar-condicionado, direção dura, queixo duro, dirige ela aí para tu ver como é que teu carrinho é bom. Eu já falei, Wendel, conserta meu carrinho que eu quero de volta, não quero trocar mais não. Mas o que acontece? A gente fica ali, então eu tenho que sair mais cedo hoje, porque tem que pegar a Kombi, tem que pegar a galera. Eu liguei para o Wendel, eu vou para a igreja mais cedo, para você pegar a Kombi lá e para pegar a galera, né? Porque a Kombi é para isso. É para pegar a galera em Aracaju, Delmiro Gouveia, esse negócio todo. O que aconteceu? Vindo para cá, tá um cara lá na ponte, em pé, olhando para o horizonte. Falei, Simone, tem um cara na ponte olhando para o horizonte. Simone, volta. Falei, não, ele só está vendo a paisagem à noite, volta. Voltamos, pegamos o Wendel, já estava ali em frente à casa dele, me esperando. Wendel, vamos lá, rapaz. Pá, voltamos. Deixei o Wendel, soltei, voltei, peguei, o cara estava tentando, ele ia pular, ele ia se matar. Ia, porque levamos ele para a casa dele. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Paramos a ponte, paramos o trânsito, polícia, Deus faz tudo. O guarda municipal chegou, ficamos com ele, botei ele dentro da Kombi, levei ele até a pousada que ele tem. E lá, pastor, subi com ele na pousada dele, e ele falou, quero me livrar. É muito sofrimento. Eu quero me livrar desse sofrimento. E ele é bem conhecido, tá? Ele é bem conhecido. As pessoas conhecem a família de Simone, ele conhece, deu o nome de uma opção de gente. Conhece a igreja, falou que vai vir aqui, mas ele estava meio alto hoje. Né? Para fugir das coisas, né? Foi feita essa pergunta hoje, né? Por que as pessoas fumam, bebem, cheiram? Ele estava com esse problema. Eu fico vendo como é que Deus faz. Deus é maravilhoso. Pode falar para o seu irmão, Deus é maravilhoso. E Deus é muito maravilhoso comigo. Porque Ele vem colocando algumas coisas na minha cabeça que algumas pessoas, até mesmo da minha igreja, não entendem. Mas cada vez Ele me mostra que quando a gente se coloca no centro da vontade de Deus, Ele te usa para as coisas. Ele poderia usar todo mundo ali, mas Ele usou a mim e minha esposa hoje. Nós passamos na hora que Ele estava ali. Muita gente passou, Ele estava até bem arrumado. E estava olhando. E eu falei, esse cara está olhando demais para o horizonte. Simone, vamos voltar. Eu falei, vamos voltar. Fizemos um retorno, voltamos, pegamos o Wendel ficou com ele, o Wendel já estava abraçando, ele já estava. Uma mulher que viveu com ele há 8 anos passou também, veio. Ele, já fui mulher dele, já fui esposa dele, blá. Falei, vai reconciliar. Mas nós levamos, conversei, falei de Jesus, ele vai vir. E assim, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente quer resolver do nosso jeito as coisas. Eu não estou falando que o teu jeito está errado, nem que o meu está certo. Eu estou falando que está na hora da igreja aprender a respeitar as ações e atitudes de cada um. Está na hora da gente parar de achar que tem um modelo para isso. A palavra do Senhor diz que aquele que come legume não condena quem come carne e vice-versa. Deus está falando bem claro, Ele dá N exemplos. Jesus fala para os discípulos que vão atrás dele, fala, pegamos, fazendo as pessoas ali, fazendo a mesma coisa que nós, como se nós fôssemos só nós que podíamos fazer. Jesus falasse, e nós repreendemos. Jesus olha para ele e fala, vocês fizeram muito mal em repreender. Paulo fala isso. Paulo não estava acomodado que quem falava mal dele ou quem ia falar bem dele, se estavam pregando o que ele acreditava ou se estavam pregando alguma coisa. Ele falou, se estão pregando Cristo, pouco me importa se é do meu jeito ou se não é do meu jeito, se é da minha forma ou se não é da minha forma. Eu quero que ele pregue. Se me perseguir vai fazer com que a palavra do Senhor seja pregada, então que venham mais perseguições. Paulo fala assim. Paulo não tem esse problema. Existia 2 pastores antes, naquela revolução toda, que é o John Wesley, né, da Metodista, e o Whitefield, que era outro. Eles brigavam toda hora por linhas doutrinárias. E uma vez chegaram para o John Wesley, né, aquelas pessoas que gostam de apacentar, né, entre aspas, e falaram, John Wesley, o senhor acha que o Whitefield, quando for para o céu, o senhor vai encontrar com ele lá? Aí ele vai falar, claro que não. E o cara que perguntou, encheu o peito e falou, por que ele não vai subir o céu? Eu falei, não, porque ele vai estar mais próximo de Deus do que eu.
e eu não vou ter tempo para encontrar ele lá. Ou seja, o cara dá uma resposta falando assim: olha, não confunda a minha linha de pensamento com a linha dele de pensamento, que ele é meu inimigo. Não, ele não é meu inimigo é Satanás. E eu quero falar sobre isso hoje, a recompensa. Às vezes você acha que o teu irmão que está do teu lado, ou que está na outra igreja, ou porque foi para outra igreja, ou porque vai sair da igreja, ele é teu inimigo. Não, rapaz. O teu inimigo, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, sim contra os principados e potestades. E Paulo era bem resolvido sobre isso. Isso não quer dizer que as pessoas não criticavam ele e não perseguiam ele. Mas ele não estava importando disso. Se isso fosse para a glória de Deus. Da mesma forma, ele também metia o pau quando aquilo que as pessoas faziam não era para a glória de Deus. Pedro, por exemplo, estava lá, não é? E ele fez o quê? Foi lá e repreendeu Pedro na hora. Porque aquilo não ia glorificar o nome de Deus. Se ele só serve para você no meio da conversa, quando o Judas antes chega, você se afasta dele, então não se misture com ele. Está falando para Pedro. Sabe o que Paulo falou para Pedro? Escuta aqui para mim. Pedro, deixa de ser falso. Não fique mexendo, conversando com a pessoa, falando que ama ela, mas quando chega alguém, você despreza ela. Se você não foi chamado para isso, cuida do teu chamado e deixa que eu cuide deles, dos gentios. Então, que tipo de relacionamento Paulo está falando aqui? Ele fala aqui do 12 ao 14, algo interessante. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais quando eu não estiver. Olha aqui, que ensinamento que Paulo está falando. Obedecer no sentido dessa submissão que eu falei. Vocês que foram submissos aos meus ensinamentos, porque eu estava presente com vocês, eu peço uma coisa para vocês: me obedeçam muito mais, se submetem muito mais aos meus ensinamentos, quando eu não estiver perto de vocês. Paulo está falando uma coisa interessante. Não me obedeçam, não se submetam a mim, não me demonstre algo só quando eu estou presente. Para mim é muito mais importante você colocar em prática aquilo que eu ensinei quando eu não estou perto de você. Ou seja, Paulo está falando, perto de mim ou longe de mim, coloca aquilo que eu te ensinei. Porque tem pessoas que estão achando que quando estou perto da liderança, eu sou uma coisa, quando eu estou fora, eu sou outra. E Paulo está pedindo a eles isso. Olha, preste bem atenção, da mesma forma que vocês se submeteram a mim, aos meus ensinamentos, porque eu estava perto de vocês, agora eu estou preso, mas a carta que vai chegar a vocês, eu peço que vocês continuem sendo fiéis aos ensinamentos que eu estou mostrando e ensinando a vocês. Amém? E ele fala no 14, façam tudo sem queixas, nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Ele está falando, olha só, o que eu estou ensinando a vocês vem de Deus, não vem da minha parte. Então faça tudo, sem discussão, sem mancha. Não se preocupa com isso. Faça o que eu pedi para vocês fazerem. Não questione, não faz, não adianta isso. Faça e pronto. Vocês têm certeza de quem eu sou? Paulo está falando. Vocês sabem quem eu sou? Vocês sabem quem foi que me chamou? Vocês sabem que eu sou o líder de vocês? Então obedeça o que eu estou ensinando a vocês. Ele fala, não façam tudo sem queixas, nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Olha que coisa linda. Porque não adianta, amados. Jesus já ensinou isso e as pessoas estão brincando com isso. As pessoas estão falando algumas coisas que eu fico bobo. A Bíblia fala que toda autoridade é o quê? Sendo boa, mas que nós temos que ser submissos. Porque essa submissão não é por causa da autoridade, sim por causa de Deus, o Todo-Poderoso, que ordenou isso. Eu não me submeto a uma autoridade quando eu vou trabalhar o meu patrão, porque eu sou
porque ele é maior do que eu, porque eu quero bajular ele, não é nada disso. Eu me submeto, porque isso é uma ordem dada do Pai para mim, e eu sou filho de Deus, e eu quero que o nome dele seja glorificado aonde eu for. É claro que eu não vou gostar, é claro que eu sou carne, é claro que eu tenho os problemas, é claro que eu vou ter problema na minha área, é claro que algumas ordens eu não vou gostar de fazer, mas não por ele, mas por Deus eu vou obedecer, e ponto, porque eu quero que o nome do meu Deus seja glorificado. E quando você não faz isso, achando, não, mas isso está errado, meu irmão, é uma lei, uma ordem de Deus, se submeta às autoridades. Paulo está falando, olha, quando eu mandar fazer, faça. A gente conhece pessoas que quando preenche o currículo e fala que é cristão, as pessoas jogam o currículo fora. Esse eu não vou chamar. E eu sou de uma época que um cara, quando chegasse numa quitanda, ou numa casa, uma loja para falar, ele falava, você trabalha? Eu falava, não trabalho não, sou pastor. Pode fazer a ficha dele. Pode fazer a ficha dele. O senhor é pastor evangélico? Pode fazer a ficha dele, que eu sei que ele vai pagar. E aí eu te pergunto, e hoje? E hoje? As pessoas estão falando que vem, faz você comprar passagem, chega na hora, não te dão nem satisfação, e você que vira e paga a passagem, porque eu não vou vir mais. Não tem palavra. Inventa história, mentira. Eu dou minha palavra, eu sou chamado para pregar em teu lugar. Tiago Real está aí, ele sabe o que eu estou falando. Está triste o meio evangélico. Eu dou minha palavra para pregar aqui. Se ir em outro dia, eu já fechei, meu também, fechei, legal. Se houver uma proposta maior, eu dou um jeito daquele lugar, eu não vou para aquele que o lugar é melhor. A proposta é maior. Está assim o evangelho, né? E Paulo pregava na cadeia. Paulo pregava preso. Paulo pregava para aqueles que estavam ali para matar eles, se recebesse uma ordem para matar Paulo. Paulo não olhava para os soldados com raiva, com ódio, e falava assim, deixa eu ser solto daqui que tu vai ver. Você não fica pensando que Paulo só estava preso, não. Paulo era cristão e era perseguido. De vez em quando as pessoas pegavam Paulo e falavam assim, ó, pega Paulo aí, leva ali, e dá 10 chibatadas nele para ele acalmar o homem. E as pessoas iam lá e davam chibatada simplesmente por dar, para desanimar ele. E ele pregava mais ainda, e ele glorificava mais ainda. Por muito menos, por falta de uma paz do Senhor, por falta de, eu tirei teu cargo, tu perdeu o seu cargo, amanhã, ano que vem tu tem que mudar. Você já está largando a obra. Imagine se você estivesse no lugar de Paulo. Os Paulos acabaram lá. Já que a gente está falando de Paulo, deixa eu abrir um parênteses aqui. Apostolado também foi só em Paulo. Como é que é, pastor? É isso mesmo que eu estou falando, eu mostro biblicamente. O último apóstolo foi Paulo. Acabou ali. Mas você gosta disso? Sou apóstolo. Eu vou ali na igreja, do apóstolo, reverendo, isso não tem mais. Apóstolo é aquele que viu Jesus crucificado, que andou com ele, que viu a ressurreição dele, que participou daquilo tudo. O apóstolo Paulo foi o último que participou da ressurreição dele, que viu Jesus. Quem viu Jesus aqui? Quem conversou com Jesus aqui? Quem bateu papo com Jesus aqui? Como é que você depois amanhã é apóstolo? Sabe por quê? Eu não saí da mensagem não, porque as pessoas falam que isso é promessa de Deus. Deus me prometeu isso. Isso não é promessa de Deus. Isso nunca foi a promessa de Deus. Você quer sentir alegria, quer sentir paz? Obedeça o chamado de Deus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, anunciando, pregando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos. Se você pudesse escolher, você ia pregar na prisão? Fala comigo aí, igreja.
Não me deixa só. Nós cristãos também devemos ter ousadia de crer em suas promessas, sim ou não? Mas que promessa é essa? A promessa de Deus, e não aquela que você guarda no coração. As pessoas estão confundindo. As pessoas estão falando: olha, eu preciso, mestre, eu preciso de um milagre. A gente canta isso, é legal pra caramba. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu. Olha o que a letra faz. O milagre que essa mulher está falando é transformar o caráter dela. Ela fala bem claro: transforma a minha vida e o meu estado. Porque do jeito que eu estou, eu não vou receber promessa nenhuma. Mas sabe qual é o louvor que a gente gosta? Aquele que não te ajudou, quando te vê na prova te abandonou, mas quando vê você vai, Deus vai vir vingando. Como é que é esse louvor? Quem te viu na prova e não te ajudou. Eu sou da época que grande é o Senhor, digno é o Senhor, Ele é exaltado, o Rei é exaltado. Não se canta mais isso, não se louva mais isso. Sabe por quê? Porque as pessoas estão vendendo promessas. E vender promessa enche a igreja. Do jeitinho que tu tá, não importa não. Ele não é mais o centro das coisas, eu sou. Vem pra mim. Campanha dos 7 mergulhos, tu vai sair curado. E tu fica pior, mas não tá nem problema. Não vai te importar não. Vou te ensinar como ser próspero. 7 dias ensinando, a igreja lota. Agora fala assim: culto de doutrina. Nem tem mais. Doutrina não fala de promessa. Escola bíblica dominical não fala de promessa. Você já parou para ler a Bíblia? Quem lê a Bíblia aqui? Mas só você que lê mesmo. Legal, levanta a mão. E quando cai lá na genealogia, você gosta? Filho de isso, filho daquilo, que casou com aquilo, que filhou com aquilo, que fez aquilo, quem deu filho de pai, tu fala, misericórdia, não acaba não. Eu vou pular, vou para outro livro. Eu vou para outro livro. Aí tu lê a Bíblia e começa a palavra de Deus te machucar, tu fala assim: eu vou para a caixinha de promessa que mamãe comprou, que está lá na bolsa da mamãe. Aí vem a caixinha de promessa. Aí você fala: agora Deus falou comigo. Mas quando tu vai fazer um gabinete, ou conversar com sua liderança, ou com um irmão cheio do Espírito Santo, que você conta a sua história, o irmão te ouve com todo carinho, e tu fala: aí irmão, e agora qual é a palavra que tu tem de Deus para mim? Eu estou sentindo que é de Deus. O irmão fala: tu tem que se arrepender dos seus erros e consertar a sua vida, irmão. Tá amarrado, irmã, não é isso que eu queria ouvir não. Ninguém quer correção não, rapaz. Quer ver o pior tipo de crente? Aquele que acha que está certo. Porque ele colocou no coração dele que as promessas que ele deseja, aquilo que ele sonhou, vai acontecer, tem que acontecer. Se não acontecer aqui, vai acontecer em algum lugar. Tem que acontecer. E não é desse jeito que Paulo está ensinando a gente. Eu não estou falando que você não pode ser bem sucedido, eu não estou falando que você merece as coisas, até porque eu creio piamente que Deus fez as coisas para nós, né? Aracaju foi feito para mim, eu adoro ir lá para lá. Aquela picanha lá na churrascaria é para mim. Mas quando eu também não tenho, eu sei agradecer a Deus de qualquer maneira. Eu não coloco expectativa nas coisas do mundo. Eu quero a minha salvação. A maior promessa de Deus para a igreja dele é a sua salvação, mano. E não se prega mais salvação hoje, né? Difícil pregar salvação. Salvação não enche igreja. Salvação esvazia. E tinha que ser o contrário. Quem quer morar no céu aqui? Eu também.
Mas Paulo está ensinando algo profundo. Ele fala aqui mais: sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio das pessoas más, que não querem saber de Deus. Ou seja, ele está falando: olha, não negue quem você é, mano, por causa de alguém no seu trabalho, por causa de alguém na sua casa. Ei, olha para mim, não negue. Paulo está falando: seja o que você é. Você vai viver, Paulo está falando, nós vamos viver no meio que tem pessoas boas e pessoas ruins. E nós estamos sabendo separar as coisas. Ele está falando: viva nesse meio, aprenda a se relacionar com as pessoas. E olha só, ele está falando de pessoas más que não querem saber desse Deus. Ele não está falando de pessoas que não aceitou Jesus. A gente tem que abrir um parênteses aqui. Pessoa má é mau caráter. Tem muita pessoa dentro da igreja mau caráter, tá bom? E que não tem Deus também. Que levantou a mão, veio aqui na frente, mas não tem Deus. Deus ainda não entrou no coração dela. Porque uma pessoa que tem um encontro com Deus genuíno, ela não fala mal do outro, ela não torce pro mal do outro, ela não quer o mal do outro, ela quer ajudar, ela chora com ela se alegra com ela não é submissa, ela não é insubordinada, porque não foi isso que Deus ensinou. Paulo está ensinando para eles, falando: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, sejam filhos de Deus. Ele começa aqui: sejam filhos de Deus, porque os filhos de Deus vivem sem nenhuma culpa no meio de pessoas más. Fala: olha, não tem nada a ver com ele, mas eu sei viver no meio deles, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como a estrela do céu. Entendeu isso? Quem está entendendo isso aqui? Ele está falando: olha só, você não se deixe contaminar e não se deixa pelo que eles falam, pelo que você é luz para eles, mesmo que eles são más, mesmo que eles não queiram nada com Deus. Não importa que eles não querem nada com Deus, importa que você é cheio dele. Amém ou não amém? Não importa que a pessoa não quer nada com Deus, importa que eu sou cheio de Deus. Deixa eu te falar, nós estamos vivendo uma época, quer ver uma coisa que me entristece? É a pessoa conversar comigo e falar: pastor, sua gente boa demais, nem parece pastor. Pronto, acabou comigo. Porque eu quero parecer que pastor, eu quero ser referência, eu quero ter a marca de Cristo. Eu quero que as pessoas chegam para mim e falem: rapaz, eu não gosto de ficar perto do Senhor, porque o Senhor só fala de Bíblia, o Senhor só fala. Pior se a pessoa falar: não gosto de ficar perto do pastor Caio, que ele fala de palavrão, ele fala disso, ele fala daquilo. Eu posso conviver no meio deles, mas eu não preciso ter as mesmas atitudes que eles. Paulo está ensinando isso, amados. Amém? Ele fala mais. Ele fala: entregando a eles a mensagem da vida. Fala: não importa se eles acreditam, se não acreditam, se eles são ruins, se não são. Importa é que se abriu a brecha, se abriu o leque, se te deu uma oportunidade, anuncia a ele a palavra de Deus, as boas novas. E às vezes não precisa nem falar, só o seu modo de agir, de se comportar, já falou de Cristo para ele. Interessante que Simone estava ali, o Wendel estava lá, a mulher que chegou estava lá e ele não queria sair. Ele não queria sair, eles estavam conversando, a mulher estava falando. Eu já pensei que a mulher já ia jogar ele. A mulher chegou brava: rapaz, você quer se matar? Não se mata não, cara. Eu falei: agora vai os dois. Ele vai abraçar ela, acabou tudo. Vou ser preso aqui que vão falar que foi eu que joguei. E eu estou lá no carro, só estou olhando. E o ele está falando, ele está chamando, ele não. E Deus falou: sai do carro, vai lá e abraça ele. Eu saí do carro, fui lá. Quando eu cheguei perto dele, a Simão falou: esse aqui é o pastor Caio. Simão já estava se apresentando: sou filha da Renda Saudade. Pá, falou tudo. Eu falei: agora, eu conheço teu pai. Pronto. Aí ficou tudo em casa. E ela falou: esse aqui é meu marido, pastor Caio. Quando eu fui e abracei ele, ele começou a chorar. Chorou. E eu falei: vamos entrar na Kombi. Ele entrou na Kombi e nós tiramos ele dali. Ó, pastor, o senhor é fera. Eu não. O Espírito Santo fala no nosso coração. Vou ser bem claro para vocês podem até me criticar. Eu falei: Senhor, eu vou ficar aqui sentadinho só observando. Mas a gente tem que ser submisso à voz de Deus. A gente tem que saber ouvir a voz de Deus. Deus falou: sai do carro, vá lá e abraça ele. Chegando na pousada, ele já estava meio assim. Aí eu olhei para ele de novo: olha aqui para mim.
E aí fui, abracei ele, começou a chorar e levei ele até chorando até a pousada. Ele estava cheio de problemas. Queria se livrar dos problemas, porque a dor é maior. Mas um abraço faz toda a diferença. Umzinho. Só um abraço faz toda a diferença. E deixa eu te falar, Pastor Ronaldo, mais um que conhece a palavra de Deus. Mais um que frequenta a igreja, está afastado, mas já frequentou a igreja antes. Ele fala aqui para vocês: se agir assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Olha que interessante, eu fiquei percebendo aqui essa fala de Paulo. Ele está falando assim: o dia que vocês mostrarem isso, que vocês se preocupam, que vocês não negam Jesus em qualquer situação, que vocês são submissos aos nossos ensinamentos e colocam em prática isso, não só submissos, mas colocam em prática, obedecem. O dia que vocês souberem compartilhar com pessoas más ou pessoas boas, não deixarem se influenciar com isso, eu vou me alegrar muito, porque eu não vou me sentir enxugando gelo. Olha para mim, igreja. Paulo está falando: eu não vou me sentir enxugando gelo. Como isso falou comigo hoje? Porque nós líderes, quando olhamos uma pessoa que nós ensinamos, que confiamos, e ela nos decepciona, não é ela que está com o problema. As pessoas se iludem, as pessoas não têm profundo entendimento das coisas quando a gente tem amor, quando a gente tem um chamado verdadeiro. Quando você erra, quando você se falha ou você cai, o sentimento do pastor não é um sentimento de é problema dele, não. O sentimento é: eu falhei, eu errei, eu não ensinei direito, eu não fiz minha parte direito. E nem sempre é por causa disso, mas a gente sente assim porque a gente ama. E Paulo está falando isso: quando vocês fizerem isso, eu vou ter muito orgulho de vocês e vou me sentir, sabe, cheio, eu vou me sentir como uma pessoa que combateu o bom combate, cerrou a carreira e guardou a fé. Eu consegui fazer isso. Quando a igreja dele, Paulo está falando, quando a igreja que eu preguei, quando os ensinamentos que eu mostrei, ela faz com que venham ter retorno em vidas, e pessoas se convertam, pessoas se arrependam, pessoas aceitem Jesus Cristo como único Salvador, Paulo está falando: eu tenho muito orgulho de vocês. Exemplo, eu vou falar hoje, a gente tem que falar, eu sou um cara bem transparente. Como eu senti orgulho do Wendel hoje. O Wendel tem vários problemas, o Wendel, ele tem vários problemas, eu tenho vários problemas, tem as suas limitações, ele comete seus erros, mas ele me mostrou um amor por vida, que isso não tem preço. Quando eu falei com ele falou: pastor, vamos lá logo, porque da outra semana eu estava ali e aconteceu a mesma coisa. Quer dizer, sabe? E passaram carros e carros, amado. Passaram carros e carros. Talvez passou a pessoa que falou assim: não, mas eu tenho meu compromisso na igreja, não posso chegar atrasado. Às vezes você chega atrasado por coisas banais e por uma atitude dessa você não para. Como eu senti orgulho dele de chegar lá e falar: deixa que eu solto aqui, eu ir lá no redondel, dar a volta, contornar e voltar, e ele está ali, já abraçado com o cara, falando: você não quer desabafar não? Você não quer falar? Eu estou aqui para te ouvir. Isso é bacana. Simone desceu, outras pessoas. Isso não tem preço, amado. E Paulo fala isso aqui bem claro, entregando a ela a mensagem da vida: se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. No dia de Cristo, ele está falando: eu tenho certeza que quando Jesus vier buscar a igreja maternal, a maior recompensa para um pastor eu não tenho essa certeza, mas eu tenho essa esperança, que quando Jesus vier buscar a sua igreja e todo mundo, que a igreja batista maternal não fique um. É essa só a minha preocupação.
E às vezes quando a gente chama aqui, converge ali, fala ali, discipula aqui, mostra que está errado, você pode estar tomando a maior decisão achando que está certo. Porque você está olhando na sua ótica, e a sua ótica na maioria das vezes é por causa do seu problema, da sua visão. Deixa eu falar para você, nenhum membro da igreja, olha aqui para mim, escuta essa aqui, eu já citei ali, amém ou não amém? Eu já citei aí. Nenhum membro da igreja tem a mesma ótica de que um pastor daqui para aí. A sua ótica daqui para cá é totalmente diferente da minha daqui para aí. Totalmente. Eu não entendia a correção. Eu batia de frente com a minha liderança. Bem feito, agora Deus está fazendo a mesma coisa comigo. Eu falava, conversava, chamava o pastor, falava, pastor, mas eu nunca fui em casinha de ninguém não, sempre falei com o pastor, ó, esse negócio aí, eu não acho que vai dar certo não, porque a minha ótica aí era outra, mas a ótica dele aqui é outra. Ah, mas eu estou magoado, eu estou feridinho, ah, eu estou assim, ah, eu estou cansado, ah, eu achei melhor agora eu me dedicar a isso, vou me dedicar a isso, eu vou parar, vou dar um tempo para mim. Paulo também poderia estar pensando assim na cadeia, né? Fala assim, meu irmão, depois dessas 50 chibatadas, eu vou falar um negócio para você. Me dá a carta aí. Me dá aí, papel e lápis. Quero dizer a vocês, de Coríntios, de Filipenses, de tudo isso, que a partir de hoje, eu vou dar um tempo para mim. Chega de chibatada nos cornos. Chega de apanhar. Chega de sofrer. Mas ele diz que a maior recompensa dele é quando o dia de Cristo vier. Todos aqueles que ele ensinou vão com o Pai. Vão subir. Não vai ficar um. Isso não tem preço, amado. Será que você está compreendendo isso? Quem está compreendendo isso aqui? A gente coloca expectativa, esperança e promessas que não são daqui. As pessoas estão achando que a promessa de Deus é um título, é um carro, é uma empresa, e não é. A promessa de Deus vai além disso. É uma promessa eterna. Não são coisas que vão se deteriorar. Você pode comprar o carro do ano, ir no shopping, botar ali, botar na garaginha, ou botar no estacionamento quando chegar alguém roubar, ou você está parado, um caminhão vinha ali, estacionou, um caminhão vinha massar teu carro todo. Acabou. Você pode se encher do eu, todo bonitão, se achar cheio de malhador, igual esse aqui, ó, que garoto bonito, malhadão. Aqui na igreja está cheio de malhadão. Começa pelo pastor. Malhadão. Meu estilo é Jô Soares, mas eu vou chegar lá. Tudo malhadão, tudo bonitão, pá. E Deus fazia assim, ó. Acabou, meu filho. Nós temos que parar de nos comportarmos como se soubesse o tempo e a hora que só Ele sabe. Porque a gente vive assim. Não, hoje não. Ah, eu estou tomando isso sim. Ah, eu estou certo disso. Ah, eu tenho tempo. Nós não temos tempo. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim, todos vocês. Nós não temos tempo. A palavra do Senhor diz que os dias estão se abreviando. Nós não temos tempo. Eu entendo... O que é isso, Jesus? Eu entendo plenamente que são as misericórdias do Senhor. Só por ela. Só por causa disso. Olha que coisa linda. Talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, Paulo falando, seja apresentado como oferta junto com o sacrifício que vocês, por meio da sua fé, oferecem a Deus. Que coisa linda. Se a gente se comportar desse modo, se a gente pregar a tempo e a fora de tempo, anunciar a mensagem, independente de qualquer circunstância ou de qualquer dor, de qualquer dor, de qualquer tristeza, de qualquer coisa, Paulo está falando, vai chegar uma hora que eu e você vamos nos gloriar, porque o nosso Redentor vive e reina para todo sempre. Paulo está falando, eu não sinto chibatada,
Eu não sinto nada aqui preso. Ninguém está me pedindo, ninguém impediu de eu pregar. Não é a prisão que vai me impedir de pregar, não é a perseguição que vai me impedir de pregar, não é as ofensas, não são as decepções, porque o meu Redentor vive, eu estou focado nele, eu sei quem ele é, eu sei quem eu sou para ele, e isso me basta. Paulo teve decepções, você vai ter decepções. Você vai decepcionar muita gente. Mas Deus jamais vai te abandonar. As promessas de Deus são maiores do que isso que a gente fica esperando. Elas são eternas. É para todo sempre. O maior desafio hoje para mim da igreja do Senhor Jesus é viver verdadeiramente no centro da vontade de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa confortar o seu coração, que você possa entender que a maior promessa de Deus para a sua vida é a salvação. Jesus não morreu para que você tenha a melhor casa de Paulo Afonso, nem que você tenha o maior título de Paulo Afonso, nem que você seja o melhor prefeito, governador, presidente desse país. Certa vez perguntaram a Billy Graham por que ele não se candidata, foi isso? Por que você não se candidata aos Estados Unidos, a presidente dos Estados Unidos? Ele falou que não ia se rebaixar. Eu não vou me rebaixar. Eu sou pastor, eu tenho intimidade com Deus. Esse era o cara que quando abria a boca, sem gritar, sem sapatear, sem andar pelas nuvens, multidões se rendiam, porque ele tinha uma intimidade com Deus. A igreja de hoje não quer mais se relacionar como pai e filho. Não nos relacionamos com Deus como pai e filho. A igreja de hoje trata Deus como os egípcios, os indianos e essas outras nações tratam. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem, um Deus todo ali, que tem uma certa referência, mas Ele está ali para me servir. E Deus te chamou para servir as pessoas. Deus nos chamou para servir uns aos outros, para cuidar uns aos outros, para amar. É difícil, mano. Eu não sei se a palavra certa é difícil ou está difícil. Mas que é preocupante é. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quero ler algo para você aqui.